passa por várias fases de desenvolvimento: infância, adolescência, idade adulta e velhice. Infância, fase que vai do nascimento até aproximadamente 10 anos de idade. É marcada pelo rápido desenvolvimento físico da criança e pela formação de sua personalidade. Nessa época, a criança toma contato com o mundo e vai aprendendo a se relacionar com os outros grupos sociais, além de sua família. Aprende também algumas lições básicas que servirão para a sua sobrevivência e o convívio em grupo. Entre a infância e a adolescência propriamente dita, existe uma fase chamada pré-adolescência, que é dos 10 anos aos 12. A criança não é mais criança, mas também não é um adolescente completo. Ele está em fase de transição, ele está adquirindo costumes adolescentes e abandonando costumes infantis. Adolescência começa por volta dos 10 anos e dura aproximadamente até os 19. É o período de transição da fase infantil para a adulta. Nessa fase, geralmente o adolescente busca a afirmação de sua personalidade e tende a formar grupos sociais semelhantes. O corpo sofre mudanças para se preparar para a reprodução. Entre outras modificações, as meninas desenvolvem seios, o quadril se alarga e elas passam a menstruar. Nos meninos, o corpo fica mais musculoso, a voz vai se tornando mais grave e inicia-se a produção dos espermatozoides. Além disso, em ambos os sexos, começam a surgir pelos em locais como axilas e pubis. Durante a adolescência, muitas vezes acontece a gravidez. Isso não é a fase normal de se acontecer, porque para uma gravidez é necessário que a pessoa seja dona dos seus próprios atos, esteja com o corpo preparado e a mente também. Isso ainda não está acontecendo na adolescência. As ideias ainda estão se organizando na mente e o corpo ainda está tomando a forma de um adulto. Fase adulta. Inicia-se aproximadamente aos 20 anos de idade, quando o corpo já está totalmente desenvolvido e pronto para gerar filhos. É nessa fase que o ser humano adquire mais responsabilidade e passa a participar ativamente da sociedade, por meio da família, profissão, comunidade em que vive, etc. Nessa época também é comum ele encontrar uma pessoa para ser parceira e juntos formarem uma família, seja com ou sem filhos. O ser humano adulto encontra sua base quando constitui uma família. Então, a partir daí, tudo que ele prepara, tudo que ele constrói é em prol da família. Ele trabalha para o sustento da família, ele traz o alimento para casa porque ele quer que a família tenha o alimento, se alimente bem. Então, tudo que ele faz é em prol da família. Ele não pensa mais no eu, ele pensa em nós. E tudo isso é uma base emocional para que o ser humano construa outras convivências. Velhice ou fase idosa. Inicia-se por volta dos 65 anos e é a fase na qual o ser humano é muito mais experiente. A sociedade deve estruturar-se para garantir uma boa qualidade de vida para as pessoas idosas, já que geralmente elas trabalham a vida toda e o organismo vai se fragilizando. Assim a pessoa pode desfrutar da vida que foi construindo ao longo dos anos. Nessa fase é preciso estar sempre atento à saúde, pois o corpo necessita de alguns cuidados especiais. Para facilitar a vida de um idoso, é muito importante a palavra acessibilidade. O que é acessibilidade? São instrumentos que facilitam a vida e movimentação de uma pessoa idosa, tanto dentro de casa quanto nas caminhadas e em locais públicos. Então, é mais fácil andar por rampas do que subir escadas. É mais fácil ter sempre à mão um corrimão e um suporte para ajudar a levantar. É mais fácil sempre descer a escada segurando no corrimão.
Então, essas coisas têm que estar sempre à mão dos idosos, porque eles precisam. Então, nada de chãos muito lisos, nada de tapetinhos no chão. Eles podem entorpar, cair, e isso pode resultar em uma fratura. Os ossos na idade idosa são mais sensíveis, então a acessibilidade é uma coisa muito importante, tanto dentro de casa quanto em locais públicos onde há circulação de idosos. Isso tudo se resume em saber que na vida existe tempo para tudo. Existe o tempo de curtir as coisas de criança e de adolescente. Existe o tempo de você curtir os amigos. Existe o tempo de você ficar mais centrado, construir uma família, lutar por ela e fazer com que ela cresça e seja feliz. Existe o tempo para que isso aconteça e também existe o tempo de você usufruir do seu trabalho que já aconteceu, usufruir das coisas boas que você pode desfrutar também na fase idosa. Existe tempo para tudo. Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação. Como na história em quadrinhos, eu sou a Sininho, você Pepe. Sobre o que eu vou fazer ou sobre o que eu não vou ser. Caminho é longo, eu sei, e eu vou fazer valer cada segundo que eu passo sem dizer porquê. Vou mergulhar mais fundo, sair do quarto escuro. Vou descobrir o que é melhor pra mim. Que profissão eu quero, futuro que eu espero. Vou encontrar o que me faz feliz, sem saber o que vai ser, sem saber o que começou a falar. Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer.
is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.